Esses dias eu estava assistindo um vídeo aqui no YouTube sobre ajustes de torno e me deparei com esse vídeo do professor Hamilton Júnior, né? Ele é um professor. Ele fez um trabalho muito bacana e ele tem uma didática muito boa também, né? Até acabei entrando em contato com ele, pedi até uma autorização, ele me autorizou a estar fazendo até alguns comentários sobre o vídeo dele. O vídeo dele está impecável, né? Não tenho nada a reclamar do vídeo dele. Como eu gostei muito, resolvi dar uma sequência de fazer alguns cálculos em cima do que ele apresentou, e para até facilitar para quem está montando o torno, ou para quem usa, né, para tentar entender melhor como ele fez. Eu vou justificar esse trabalho que o professor Hamilton Júnior fez. Está aqui no início da tela, tá o nome do vídeo original dele, né, que é Conclusão do Conversor de Passo para Mini Torno, e é do Hamilton Júnior, o canal. Eu conheci ele recentemente, não conhecia o seu Hamilton, e já virei amigo dele, na verdade, né? Tanto é que ele me autorizou gentilmente, tá fazendo esse trabalho. Então vamos lá. Primeiramente eu vou fazer o seguinte, eu vou estar mostrando para vocês algumas situações para a gente conseguir inicialmente algumas considerações para facilitar nosso entendimento. Quem tem desses tornos, que o chinês de várias marcas, são tornos de mais para hobby, né? Mas dá para trabalhar profissionalmente com eles também. Eu não tenho, já tive um Sanches Blane, já tive uns 3 tornos diferentes, no momento estou sem nenhum torno. Eu trabalho na área também de manutenção já há um certo tempo, mas eu estou justamente fazendo uma pesquisa qual torno comprar, né? E provavelmente vou estar comprando algum torno dessa família. Mas o interessante é a praticidade desses tornos, então vou fazer algumas considerações para facilitar a interpretação do cálculo que ele fez depois, no futuro. Então nós temos aqui o eixo árvore, aqui onde está mostrando o cursor. Está piscando aqui o eixo árvore. Então esses tornos eles trabalham com 45 dentes, tanto no eixo árvore e na engrenagem principal. Tem a parte da reversão, aqui está marcado 20 dentes e 25 dentes, né? Então, primeiramente, alguém pode imaginar, se o lado que eu trabalho com 25 dentes e o lado que se eu der a reversão vai trabalhar com 20 dentes. Então o torno anda diferente para frente e para trás? Não, isso aí na verdade não acontece. Se nós observarmos aqui, nós temos uma bolinha verde aqui em cima e uma bolinha verde aqui embaixo, né? Então nós temos essa engrenagem de cima da placa do motor, onde vai a placa, o fuso do motor, fuso não, esse eixo árvore, onde está ligado a placa do motor, é uma engrenagem de 45 dentes. Então cada dente que está encostando nessa engrenagem de 25, quando ele se desloca, ele desloca um dente, que por sua vez desloca um dente também do 20 dentes, que por sua vez também desloca um dente de baixo, que também é 45 dentes. Então, independente se está colocando de 25 ou de 20, cada dente deslocado em cima, ele representa a mesma quantidade de dentes deslocados embaixo. Se eu deslocar 10 dentes na engrenagem que está logo abaixo aqui, ela também desloca 10. Então, se eu deslocar os 45, embaixo também vai deslocar 45. Então, essa questão é importante, que essas engrenagens são engrenagens de transferência, porque o geometria usa muito esse conceito, né, de engrenagem de transferência, e eu estava fazendo os cálculos, e depois isso aí vai fazer influência depois na hora de fazer os cálculos que ele fez, né? Só mesmo a questão de, às vezes a pessoa não entende, faz esse questionamento, então isso aqui vai fazer uma diferencinha lá na frente depois. Então o que acontece? Nós temos uma situação, isso aqui são as formas como todos esses tornos trabalham, não muda, todos eles trabalham basicamente da mesma forma. E estou vendo aqui engrenagem A. Essa engrenagem A é a engrenagem que se troca. Essa que está abaixo da engrenagem A, que está com a bolinha verde aqui, e que está de 45 dentes, são engrenagens que não se trocam na montagem, elas não trocam. O operador
não costuma. O senhor mesmo acabou trocando, mas ela não é que ele trocou, ele desmontou, né? Mas ele fez uma nova engrenagem. Mas aqui, engrenagem A, engrenagem B, a engrenagem C está logo aqui embaixo, e a engrenagem D, essa maior que está abaixo. A, B, C e D são engrenagens que trocam, tem uma tabela e assim por diante. Mas é interessante observar que aqui, ó, no centro aqui dessa engrenagem D, é justamente o fuso, onde arrasta o castelo. Então, uma volta da engrenagem D, onde está marcado aqui, é igual a uma volta no fuso, ou seja, é o mesmo eixo. Então, são considerações interessantes de estar fazendo. Sempre aqui, essa outro quadro azul, sempre que usar a engrenagem C, ela será acoplada à engrenagem B por meio de chaveta, sendo uma volta em B igual uma volta em C, ou seja, elas estão acopladas no eixo, né? Então, com uma chavetinha que está transmitindo um movimento para as duas. Mesmo que ela tiver uma quantidade maior de dente, e aqui tem uma quantidade menor de dente, mas é uma volta em si. Então, por exemplo, se aqui eu tiver lá com 60 dentes, essa deslocando 60 dentes, essa aqui desloca só 40, que seja uma quantidade bem menor, um exemplo, né? Então elas estão acopladas pela chaveta, isso é um conceito muito importante. Ele fez algumas observações aqui, mas depois a gente vai detalhar melhor. O fuso desses tornos, eles têm duas situações, e o seu Hamilton fez uma terceira situação. Aqui no Brasil a gente usa o sistema métrico, né? Então a gente usamos também bastante coisa em polegada também, é bem misturado. Mas a maioria dos tornos que nós compramos hoje, a gente faz um deslocamento em medidas sistema métrico, né? Então a questão do milímetro. Alguns países que usam um sistema de polegada, então ele considera mais o deslocamento em polegada. A gente usa até para fazer a rosca, mas no dia a dia, para uma usinagem comum, a gente usa o deslocamento em sistema métrico mesmo. E quando nós fazemos as roscas, a gente usa, está sendo a tendência principal agora, está usando o sistema métrico, né? Então a gente vai sempre procurar dentro do possível, mas dependendo da necessidade tem que usar polegada também. Interessante aqui observar, tem algumas tabelas, andei fazendo algumas pesquisas. O fuso aqui, no nosso caso, nós trabalhamos com, ele tem um passo, para cada volta dessa engrenagem aqui, que é a engrenagem D, ele desloca 1,5 mm de passo do fuso, né? No sistema, alguns tornos aí, que a diferença que ele tem, basicamente, ela que trabalha no sistema inglês, que é o sistema de polegada, ele tem as mesmas quantidades de engrenagem, o mesmo número de dente, ele só muda o fuso, porque o fuso trabalha com 16 fios por polegada no fuso. Então todo o trabalho que é feito é essa consideração, inclusive a leitura das tabelas, que a gente vai aprofundar isso daqui a pouco. O trabalho que o senhor Milton fez, o que ele fez? Ele fez a condição do torno, um acessório que é colocado, que se coloca na parte superior, que eu vou detalhar logo a seguir, que ele já fez aqui, que esse vídeo dele eu vou estar detalhando, mas essas considerações iniciais são importantes a gente estar fazendo. Então, nós temos aqui, o nosso caso, a maioria das pessoas, a gente usa um fuso com passo de 1,5. Se eu tivesse um torno que tem um sistema métrico, em inglês, que é o sistema imperial, que em algumas documentações estão sendo ditas, então nós temos aqui passo 16 fios por polegada. Então eu vou explicar como que ele fez essas contas. Eu fiquei curioso, acabei fazendo as contas, depois pedi autorização para ele, como eu já disse, e que eu ia detalhar essas contas que ele fez, tá? Mas antes disso, vamos dar só uma olhadinha na tabela. Nós temos algumas curiosidades aqui. Essa tabela aqui está menor à esquerda, é uma tabela do sistema inglês, né? Então do sistema imperial, sistema de polegada. Então ele tem aqui, está marcado, é importante frisar aqui, ele tem aqui 16 fios por polegada. Na engrenagem A ele usa 40 dentes, na engrenagem B 65 e na engrenagem
D ele usa 40. O que é interessante dizer, que eu tinha dito agora há pouco ali, quando eu estava falando para vocês, a importância dessas, que eu até detalhei bem, que ele rodando horário, anti-horário, não influi o número de dentes, é justamente isso, é um exemplo prático, que não importa o dente, importa a quantidade de dentes. Importa, nesse caso específico, como se trata de engrenagem de transferência, elas trabalham apenas a contagem de dente. Rodou 45 dentes em cima, vai rodar 45 dentes aqui embaixo. Né? Um exemplo, porque nesse caso as duas são 45 dentes. Nós voltando aqui a essa situação, por isso que está nessa situação aqui, ele tem aqui para 16 fios por polegada, para nós termos 16 fios por polegada, nós temos aqui a engrenagem A e a engrenagem D. Essa aqui não está marcada, que eu não marquei aqui, que é a B, a C não usa, né? Porque ele usa essa configuração aqui que está com o cursor mostrando, né? Essa configuração, então não tem a engrenagem C, de cara não tem. Pode ver que está lá A, B e D. E fora isso, a B não importa, porque ela é apenas de interferência. Poderia ser qualquer outra medida que não ia interferir no cálculo do passo da rosca, né? Não tem importância nenhuma, que é o que está escrito nessa etiqueta. Sempre que não usar a engrenagem C, em uma situação que nós não formos usar a engrenagem C, a engrenagem B não importa para o cálculo, apenas para a distância mecânica dos eixos. Então é usado uma engrenagem que seja mais conveniente para que essa distância da engrenagem, que essa do caso que seria a engrenagem B, né? E aqui tá essa da frente a C. Então tem que ter uma engrenagem apenas para aquela a e a D que importa para o cálculo. Então não usa C e a B é mais para a que seja mais conveniente, certo? Que seja uma conveniência mecânica para dar o alcance. Ela não influi, que simplesmente ela só vai transferir dente, ela não vai influir no cálculo, na relação, né? E depois isso vai ser até provado aqui pela conta que ele fez. No final ele está detalhado aqui, ó, que é quando ele fez essas fórmulas que ele usou. Então aqui está claramente dizendo, numa situação que nós formos usar apenas 3 engrenagens, pode ver que na fórmula só está usando o passo da rosca, o número de dentes da A dividido pelo número de dentes da D, vezes o passo do fuso. Pode ver que ele não está usando aqui a B, né? Apesar dela tá lá, tem até citada na tabela, mas ela não está sendo usada, que é o caso aqui, ó. A B tá, a C não tá na lista, né? Não está na fórmula, e a D, né? Então só tem a A e a B, a e a D que influem realmente na fórmula, A e D, certo? Depois tem alguns cálculos aqui que nós vamos até refazer. Uma observação que eu gostaria de fazer, existem algumas tabelas, essa aqui que está no centro da tela, é uma tabela que ela está claramente aqui, algumas situações, algumas configurações que não estão, que a C não tem, ou seja, as que não tem o C, é que a gente vai fazer uma montagem da esquerda, né? Aqui desse exemplo da esquerda, que está claramente aqui que não está o C, né? E algumas situações que tem as 4 colunas, usariam as 4 engrenagens, né? Em algumas situações, alguns tornos, eles fazem justamente uma situação um pouco diferente, que é o caso aqui, ó. Todas essas configurações, apesar de ter o desenho aqui, mas todas essas configurações são para a condição de usar as 4 engrenagens. Então, aqui aproveitando a fórmula que ele fez, até fez uma comparação, que ele dá dizendo, um exemplo lá, o canal dele está bem detalhado isso, podem até dar uma verificada lá. Me chamou a atenção que tinha essas 2 tabelas. Então temos aqui, ó, utilizando 3 engrenagens, o passo da rosca, para a gente já saber o passo da rosca, isso no sistema métrico, tá?
que está mais claro da gente entender, né? Para o sistema polegada, aí já muda um pouco a interpretação. O conceito mesmo é mais para a gente exemplificar e entender a tabela dessa forma. Então, para o passo da rosca, que é o que interessa para a gente, o passo da rosca é o mesmo o passo do desbaste que eu for fazer. Mas o passo da rosca fica mais evidente para a gente verificar. Então, a gente considera o número de dentes da engrenagem A dividido pelo número da engrenagem D vezes o passo do fuso, que no caso do nosso caso do sistema métrico é 1,5. É isso para 3 engrenagens. Então, é uma relação direta, né? É uma proporção de A por D. A relação de transmissão é essa de A para D. E 4 engrenagens faz a multiplicação de A vezes C, as duas A vezes C dividido pela multiplicação do B vezes D, vezes o passo do fuso. E eu até dei uns exemplos aqui, algumas situações. Depois vocês podem até parar o vídeo e refazer esses cálculos com mais calma. Mas o interessante é que o passo nas duas tabelas, ele deu o passo de 0,8, está completa a fórmula usando a configuração de 4 engrenagens. A gente vê aqui claramente os mesmos valores. Para o passo de 0,5, aí que é interessante, que ele fez duas situações, a situação com 3 engrenagens e com 4 engrenagens, né, que passa 0,5. E pode fazer essa conta aqui que o seu Hamilton fez, tá perfeito, essa fórmula é dele, tá? Ele que desenvolveu isso, ele está no canal dele, isso eu só tô eu só estava refazendo essas contas por curiosidade e estava redondinho o cálculo mesmo, está perfeito. Isso é interessante. Então refaçam essas contas para vocês perceberem essa situação. E essa tabela tem a diferença de uma tabela para outra, basicamente, que ela tem mais opções de escala. Então, dependendo do torno, foca mais numa situação ou foca mais na outra. Mas de repente alguém for precisar de fazer alguma rosca, por exemplo, aqui eu passo de 0,6, só tem uma, na outra não consta, né? E aí a outra lá a gente pega lá 1,5, 1,5 tem também 2, mas são situações, 2,5 e outra não tem 2,5. Então é importante manter as duas situações. Mas a parte que, assim, que eu achei mais interessante, que é o que me levou a fazer esse vídeo, primeiramente porque eu queria entender a diferença dos dois tornos, né? O que eles têm de diferente. Mas a única diferença mesmo é o fuso. A quantidade de engrenagem, os dentes das engrenagens é a mesma, os dentes lá da parte da reversão, isso aí vende, né? A gente vê uns anúncios aí, vocês podem pesquisar depois. Eles vendem a parte dessas engrenagens, chama reversão. É um conjunto com essas 3 reversões. Você pode até verificar no Mercado Livre, eles vendem isso aqui, se alguém tiver interesse. Que mantém essa condição. O interessante aqui, então vamos lá, pelo que eu realmente eu queria dar início do cálculo, que tudo por enquanto são considerações iniciais que eu estou fazendo, né? Então é interessante aqui a gente lembrar então a diferença, o torno, o polegada, o sistema polegada e o torno, o sistema milímetro. O que difere mesmo é o fuso, que ele trabalha com um passo de 1,5 e o outro trabalha com 18 fios por polegada. Se a gente tivesse que fazer a rosca, poderia até usar a tabela. Se a gente tivesse a condição de trocar apenas o varão, que é o fuso, e o mordente, que transporta o castelo, ficaria muito simples de fazer isso. Só que não é prático trocar, né? Então, a gente vai ter dificuldade para fazer isso. Dá um trabalho bastante grande para fazer isso e não fica muito viável. E aí, o que o seu Hamilton desenvolveu, né? Ele desenvolveu justamente esse conjunto que vocês podem olhar lá no site dele, no canal dele, que vocês vão entender que está aqui até a foto do produto que ele desenvolveu, que esse conjunto, ele parece que ele até vende, se alguém tiver interesse comprar dele, mas ele foi bastante generoso, que ele passou a engrenagem, eu acredito que não seja exatamente o foco dele vender, ele é mais um professor mesmo, uma pessoa que teve essa dedicação e desenvolveu isso para os amigos, para estarem desenvolvendo, dando sequência no trabalho dele. Então por isso que eu entrei em contato com ele,
pedir autorização para estar fazendo justamente essa explicação. Mas eu acredito que ele venda, se alguém quiser comprar dele, ele vende esse conjunto que faz justamente essa conversão, a possibilidade de fazer a rosca em polegada, nesse torno mecânico, né? E eu não desenvolvi ainda o raciocínio de fazer o contrário, mas segundo ele é possível isso, essa condição também. Mas eu vou explicar agora que inicialmente me chamou a atenção. Eu fiz o cálculo para ver se estava correto essa, não que eu estivesse desconfiando dele, né, mas para satisfação pessoal, e para fazer o cálculo se realmente o que ele estava apresentando estava batendo matematicamente, né? Então essa que era o que era o propósito inicial, né? Então o que nós temos aqui? Vamos trabalhar agora em cima do que ele fez para que a gente entenda essa situação. Tem uma transferência aqui nessas engrenagens. Tá vendo? Ele fez essa representação de essa linha amarela. Está representando essas duas engrenagens que elas são fixas aqui, né? No caso da esquerda, nós temos uma situação 45 dentes em cima e 45 dentes embaixo. Uma volta em cima representa uma volta embaixo. Independente de ser de horário ou anti-horário. Não importa, isso da mesma condição que eu já expliquei instantes atrás. No acessório que ele desenvolveu, são mantidas todas essas engrenagens, e essa engrenagem aqui é original, onde está marcada a primeira, onde está marcada a última, que seria justamente a do eixo árvore, né? E essa engrenagem que ele chama de engrenagem principal, né? Então são essas duas engrenagens aqui onde estão com a bolinha verde. Então o que acontece? Nessa situação da esquerda, uma volta na engrenagem de cima significa uma volta na de baixo, ou seja, nessa condição nós temos relação de 1 para 1. Não importa se esteja de horário ou anti-horário, já expliquei isso. No caso dele é diferente. O que significa? Então vamos detalhar o que aconteceu aqui, como que ele desenvolveu essa conta. Então, ele fez um sistema com uma engrenagem aqui de 45 dentes, a outra aqui com 45 dentes. Na verdade, ele vai manter isso, ele trabalhou mantendo isso aqui da engrenagem original. A parte que ele desenvolveu são essas partes com essas 5 engrenagens, sendo que essas duas pequenas são do reverso. Ele demonstrou claramente isso aqui é do reverso, são as mesmas engrenagens, mas ele talvez vai pôr um módulo à parte. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma condição, está sendo desenvolvido aqui do lado essas plaquinhas aqui com identificação. Uma volta na primeira, que é essa, chama engrenagem, marquei como primeira, ele desenvolve 45 dentes, que é igual uma volta na quarta. Então ele vai andando aqui, primeira, segunda, terceira, essa quarta, que também é 45 dentes, tranquilo, sem problema nenhum, né? Que é igual 45 dentes. Então ele vai aqui, ó, o que significa? Ele deu uma volta aqui, ó. Só que na parte de dentro ele também tem 45 dentes. Só que eles estão em contato com quem? Eles estão em contato com 120 dentes dessa engrenagem maior. Essa engrenagem ela é dupla. Elas estão acopladas mecanicamente, pinada aqui no meio. Então, sempre que eu der uma volta inteira, na parte de cima estou com 120 e na parte de baixo estou com 127 dentes de deslocamento. E aqui que ele faz essa conversão de milímetro por polegada. Então vamos lá acompanhar o cálculo. Então eu dei uma volta na primeira, eu transferi aqui os 45 dentes aqui também transferi os 45 dentes, transferi os 45 dentes aqui, ou seja, uma volta aqui, deu uma volta aqui. Internamente ele tem 45 dentes, então ele transferiu também 45 dentes de movimento, dos 120 dentes por... Imagina se eu desse duas voltas, eu ia dar 90 dentes, e mesmo assim, ainda não teria dado a volta completa aqui, e vai por aí fora. Então, a gente tem aqui 45 dividido por 120, significa que ele deu praticamente aqui, se fosse 0,3
333 seria um terço de volta. Se fosse 0,5 seria meia volta. Então ele deu um pouco mais de um terço de volta e menos do que meia volta nessa engrenagem aqui dupla de 120 dentes. Então ele fez essa transferência, né? Então isso é o que ele transferiu. Se eu pegar essa transferência em termos de deslocamento, né? Então foi 37,5% da volta, né? Então matematicamente é isso que quer dizer. Vocês podem até parar e fazer os cálculos, mas é exatamente isso. Dessa volta que está acoplada na de baixo, da de 120 com 127 dentes. Então, da mesma forma, ela transferiu também essa quantidade de movimento. Ela transferiu quase um pouquinho mais de um terço de volta. Quando a gente pega esse deslocamento de um terço de volta, também aplica nos 127 dentes. Então, ele vem aqui embaixo e chega aqui nos 127 dentes. Então ele transferiu isso. Se eu pegar esse fator aqui vezes os 127 dentes, significa que ele deslocou 47,625 dentes. Aí você fala, pô, mas como que ele consegue deslocar meio dente? Consegue deslocar meio dente, até um quarto de dente. Não que a gente vai cortar o dente no meio, né? Então ele é uma representação, ele quase chegou no 45 dente de deslocamento. Então ele é o que ele fez, essa movimentação. Então a gente dando sequência aqui, ó, isso nas 127 dentes. Se observar bem a tangência, nessa aqui ele faz a tangência internamente na de 120. Nessa aqui ele faz a tangência internamente de 127 dentes, que é na externa da maior. Nessa aqui ele está fazendo na interna da maior. Observa bem o desenho, eu dou um zoom aqui, amplia, vocês vão entender. Então ele transferiu aqui, nessa condição, 47,625 dentes, né? Se a gente pegar isso, nessa condição aqui, e dividir por 45, significa uma taxa de 1,058333 ou 5,83% de aumento. Lembra que eu falei agora há pouco ali que aquela nessa condição ele não tem nenhuma ampliação. Se der uma volta aqui, eu tenho uma volta aqui. Aqui já muda a conversa. Então se eu der uma volta aqui, ó, nessa de cima, onde está marcada com a verde, aqui ele vai aumentar 1,058 tal, terminando. Então ele vai rodar um pouquinho mais. Se eu der uma volta aqui, esse cara vai rodar um pouquinho mais, vem aqui e roda um pouquinho mais para cá. Depende se está para dianteiro, para horário ou anti-horário. Mas essa aqui é a questão. Então tem esses valores aqui que vocês podem fazer essas contas, refazerem comigo. Então aí depois aí que vem o pulo do gato, que aí o que acontece? Foi feita uma condição aqui, vamos supor que colocamos uma condição que a gente fez a configuração, nós trocamos as engrenagens lá, colocou o acessório dele e colocamos essa montagem de engrenagem. Na montagem de engrenagem a gente colocou aqui, ó, vamos supor, um 40 dentes aqui de 65 dentes, que nessa configuração não importa a quantidade de dentes, que está usando só como transferência. Ou seja, eu tenho 40 dentes aqui, eu tenho 40 dentes aqui. Então, e eles estão acoplados também. Se eu colocar isso aqui, ó, esse conjunto e arrastar, ele vai acoplado aqui em cima. Só está desenhado embaixo para facilitar a interpretação, né? Para o desenho ficar mais limpo. Mas ele pega justamente essa roda azul, junta tudo, ela sobe aqui, ó, em cima onde está essa marquinha, que é a engrenagem D. Elas são acopladas, né? Na hora o eixo ele arrasta, né? Nessa condição, ele vai aqui em cima. Que aqui essa engrenagem D, não, estou falando besteira. Essa aqui é a engrenagem aqui, ela vai junto com a engrenagem A, tá? Junto com a engrenagem A. Então essa parte vai aqui em cima e dá sequência na configuração pela tabela das engrenagens. Mas o interessante é justamente isso. Se a gente pegar e dar 16 voltas na placa, certo? Se eu der 16 voltas na placa do motor, consequentemente no eixo árvore, consequentemente nessa primeira etapa aqui de engrenagem, eu vou ter uma outra situação aqui.
Então eu vou ter essa situação aqui, ó. Eu vou ter 16 voltas lá em cima, que ela vai deslocar 40 dentes, vezes essa taxa que eu já tinha falado, que é essa taxa aqui de ampliação, que é o que ele amplia de sinal, né? Amplifica. Então eu tenho isso aqui, ó, 677 dentes, vírgula 33. Eu tenho quase 677 dentes e meio. A matemática a gente precisa de fazer uma quantidade de casas maior para não dar erro lá no final. O certo é até fazer até com mais casas. Se vocês pegarem a calculadora de vocês e usarem mais casas, vai ficar bem mais preciso a conta, tá? Então o que acontece? A gente teve esse deslocamento com essa quantidade de dente. Então ele vem para cá e o que ele faz, você divide isso aqui por 40, você vai chegar à conclusão aqui, ó, por 40 dentes, né, que é 40 dentes por volta, você tem 16 voltas, vírgula 933, quase 17 voltas aqui, ó, nesse ponto que é o fuso. Entendeu? Então vou voltar. O que nós estamos fazendo? A gente deu 16 voltas na usando o conjunto dele, que o seu Milton fez, acoplando todo esse conjunto que está aqui embaixo. A gente vai usar esse conjunto e vai colocar lá em cima e vai montar e vai chegar nessa condição, vendo, acompanhando a conta. Então a gente vai chegar na conclusão que nós, se der 16 voltas lá, se fizesse até com a mão, a gente vai conseguir aqui um deslocamento de 16,93 voltas. A gente não vai conseguir medir isso, mas a matemática está dizendo para a gente que aconteceu isso. Quando eu fizer isso e pegar isso aqui vezes o passo de 1,5 por volta, que cada volta que eu dei lá, que já está acoplado no fuso de 1,5. Então, faz essa conta, vocês vão chegar a essa conclusão aqui, que diz 25,4, que é o deslocamento do castelo, né? Então, o que nós temos aqui? 16 voltas lá, a gente joga aqui 1 polegada para frente no castelo, no desbaste, ou se fosse fazendo rosca, a gente teria feito 16 fios de rosca em 1 polegada. E que se a gente for na tabela e olhar aqui, tá perfeito. Que é exatamente isso que acontece aqui, ó. Ele tem lá 16 fios de rosca, né, dentes por polegada, e com essas engrenagens, então dá 16 dentes por polegada. Ou seja, a gente vai jogar, deu 16 voltas, então ele vai obrigatoriamente fazer 16 fios de rosca, né, num curso de 1 polegada, porque ele já arrastou uma polegada no castelo, né? Então a conta está perfeita. Se eu observar algum detalhe aqui, ó, vou até ampliar um pouco aqui. Aqui, se vocês observarem aqui, ó, quando usar aqui 32 fios por polegada, se ele usar a engrenagem A da metade do número da engrenagem B, ele já chega no 32. E sucessivamente. Aí dá para vocês continuarem refazendo essas contas, né? Então, que acaba chegando justamente no cálculo que ele fez, tá? Então, eu só queria fechar isso e voltar a fazer o agradecimento para o Sr. Milton, né? E dê uma olhada lá, tem várias coisas, vários vídeos legais dele, bastante dica mecânica. Então, que eu queria agradecer vocês por terem assistido meu vídeo, tá? Um abraço, até mais, obrigado.